Boa tarde, galerinha. E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Lembrem de lavar bem as mãos, passar álcool, tá certo? E fiquem em casa, continuem se cuidando, é muito importante. Vamos lá, hoje teremos aula de matemática. Quem tá preparado? Tia já tá, tia tá aqui, ó, no lugarzinho dela. Pronto pra a chegada de vocês, tá certo? Vamos lá. Antes de a gente começar a aula de matemática hoje, certo? Que é sobre comparação de quantidades. Vamos fazer uma oração para a gente agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele nos dá. Juntar a mãozinha, feche os olhos. Querido Deus, muito obrigada, Pai, pelas tuas bênçãos, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Continua derramando, Pai, tua graça, tuas bênçãos em nossas vidas, Pai. Na vida das nossas professoras, na nossa escola, nos nossos coleguinhas. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Pega o livro de vocês, tá bom? Caderno, todo o material, tá certo? Página 58 de matemática. Vamos lá? Comparação de quantidades é o assunto de hoje. A gente vai comparar as quantidades para saber, com o objetivo de ver que um número é diferente do outro, percebendo isso. Um número é maior, um número é menor, tá bom? Então vamos lá, troca de ideias. Pedro e Elisa são irmãos e estão passeando com o avô pelo bairro onde moram. Observe quantos reais cada um deles levou para esse passeio. Elisa levou 5 reais e Pedro levou 8 reais, uma nota de 5 e 3 moedas de R$ 1. Para comparar a quantia que cada um levou, vamos representá-las usando peças de material dourado. Lembra que cada quadradinho do material dourado representa uma unidade, número 1. Então, Elisa tem 5 quadradinhos do material dourado. E Pedro tem 8. Então, qual é a situação aí? 5 é menor que 8. Ou 8 é maior que 5, certo? A gente está comparando quem é que tem mais, quem é que tem menos. Qual é o número maior? Se é o de Elisa ou de Pedro, tá bom? O avô levou as crianças para fazer um lanche. Observe quanto ele gastou. No primeiro foi R$ 32 reais. E aqui foi R$ 24 reais de suco. 32 de comida, R$ 24 reais de suco. Para comparar as quantias que o avô gastou com a comida e com os sucos, vamos representá-las usando as peças de material dourado. Então, comidas, 35. 3 barrinhas de 10 e 5 unidades. 2 unidades, na verdade. Que é 2 quadradinhos. E o do suco é R$ 24 reais. E são 2 barrinhas de 10 mais 4 quadradinhos. Então, nessa situação, podemos comparar somente as dezenas, certo? Que 30 é maior que 20. A gente arredonda. Logo, 32 é maior que 24. Entenderam? Vamos lá? Próxima página. Aqui tem outro exemplo, outra situação. O avô das crianças quer comprar um jogo de videogame e está comparando os preços em 2 lojas. Qual é a loja que é mais barata? Então, para isso, a gente tem que saber qual é o valor de cada uma. Observe os preços. A loja que é barata é R$ 189 reais. E a loja da economia é R$ 205 reais. É o nome das lojas. Para comparar esses preços, vamos representá-los usando as peças de material dourado. Lembre que quando é uma centena, a gente usa a placa. A placa tem 100 unidades. Então, a loja é barata. 100 quer dizer uma placa, 80 barrinhas, mais 9 unidades. E a loja da economia é 200 placas, mais 5 unidades, certo? Então, nessa situação, 200 é maior que 100. Logo, 205 é maior do que 189, certo? Sempre comparando um número com o outro. Então, qual é a loja mais barata? É a loja que barata. É o nome da loja, certo? Essa tem os produtos melhores, mais baratos. Comparar o número é determinar se eles são iguais ou diferentes, como a tia já havia falado. Se forem diferentes, um deles é maior e o outro é menor. Se for igual, não tem... Qual é a comparação? Que eles são iguais.
Agora, se for maior, se for diferente, observar quem é o maior e quem é o menor, tá bom? Atividade. 1. Faça um X no retângulo que apresenta o maior número. Maior. Então, a letra A. Entre 78 e 87, qual é o maior? Marca o X. B. 95 e 48, quem é o maior? Marca o X. C. Quem é maior, 108 ou 200? Marca o X no que for maior, tá? E D. 390 e 501. Observa qual deles é o maior e marca o X, tá bom? Próxima página. Página 60. 2. Pinte o triângulo que apresenta o menor número. A. Entre 63 e 27. Pinta o menor. B. 30 e 35. C. 340 e 300. E D. 498 e 500. Observa qual é o número menor e pinta o triângulozinho, tá bom? A turma de Vitor vai participar de uma corrida e todos receberam estes números de inscrição. 159, 178, 127, 170. Escreva nas camisas a seguir os números das inscrições do menor para o maior, ou seja, a ordem está crescendo do pequenininho para o grande. Quando é o contrário, é a ordem decrescente, é do maior e vai diminuindo, certo? Mas nessa questão 3, é do menor para o maior, certo? Vai crescendo, aumentando. 4. Escreva os números 179, 145, 180 e 102 nos carros de corrida ilustrados abaixo, seguindo a ordem do maior para o menor. O número maior que tem vai ser primeiro e depois os que vão diminuindo, certo? Até chegar no menor número. Aí é conhecido como a ordem decrescente, como a tia havia explicado. 5. Escreva os números 39, 105, 87, 148 e 190 na ordem crescente. Quem lembra o que é a ordem crescente? Do menor para o maior, está crescendo. E na 6 é para escrever o 99, 206, 189, 226 e 20 de forma decrescente, certo? Do maior, aí vai diminuindo até chegar no menor número, tá bom? Próxima página, 61. Aqui a gente vai utilizar o ábaco. Observe os números representados nos ábacos a seguir. A. Quais números estão representados nesses ábacos? Lembra que C é centena, D é dezena e U é unidade. Então, vocês vão contar quantos pinos tem em cada ábaco, tem 4, e vão colocar o número separando por vírgulas, certo? B. Qual desses números é o maior? Depois que vocês organizarem todos os números escrevendo o que tem no ábaco, que está representado por pinos, você vai colocar qual é o maior e a C o menor, certo? De todos. E depois você vai escrever na letra D em ordem decrescente. Decrescente, como é a ordem? Decrescendo, ó. Maior, aí vai, ó, diminuindo. Muito bem. 8º. A diretora de uma escola realizou uma pesquisa com os alunos sobre a fruta preferida de cada um e representou em um gráfico o resultado dessa pesquisa. Aí tem as frutas preferidas: maçã, banana, abacaxi, morango e outras. E cada uma aqui no gráfico tem um número acima da tabela, certo? Então, qual é a sua fruta preferida? A sua fruta, aqui é pessoal, certo? Não tem a ver com gráfico. B. Que fruta teve a maior preferência pelos alunos? Qual é o nível que está maior, que mais pessoas votaram? Olha a fruta e escreve o nome da fruta, certo? Não é o número. Que fruta teve a menor, o número menor, que quase ninguém votou? Aí vocês colocam o nome da fruta. E na letra D, vocês vão escrever em ordem crescente os números indicados pelos alunos. Crescente é como? Do menor e vai aumentando até chegar no maior, certo? 62. Aqui é uma revisãozinha, certo? Concluindo o capítulo. Não tem atividade. Agora eu sei.
As ideias de juntar e acrescentar representam o quê? A adição. Lembrando que a adição, o sinal é de mais. E a ideia de tirar, diminuir, é subtração, que o sinalzinho é de menos. Calcular os fatos fundamentais da adição e da subtração. É muito importante. Resolver as adições com 3 números, lembra? Nunca nenhum desses é maior do que 10 aqui no livro. Depois a gente vai aumentar a dificuldade, tá bom? Mas aqui são com 3 parcelas, 3 números. Representar a centena no quadro de ordens. Quem aprendeu o quadro de ordens? O C representa a centena, o D a dezena e o U a unidade, certo? Representar os números no ábaco e no material dourado. Lembra? No ábaco são os pinos, que não pode passar de 9. Chegou em 9, já vai para outra casa. Chegou em 9, vai para outra casa, certo? E reconhecer os números até 1000 através do material dourado. Os quadradinhos representam o quê? A unidade. A plaquinha representa a dezena, que tem 10 unidades. A barrinha, a placa tem 100 quadradinhos, então A representa a centena. E o cubo completo é 1000, certo? Que são 10 plaquinhas juntas. Compor e decompor as quantidades. Lembra que a gente trabalhou na semana passada a composição e a decomposição dos números? Usando o ábaco e usando o material dourado. Comparar os números formados por até 3 algarismos, que é até o numeral 100, centena. 3 algarismos. Até 1000 não, só até 100. 100 que eu digo assim, né? Não é até o numeral 100, mas que tenha 3 algarismos, certo? Então, a gente compara através de quê? Se for igual, a gente está comparando, achou que encontrou que eles são iguais. E, se por acaso eles forem diferentes, perceber quem é o maior e quem é o menor. Além de aprender um pouquinho sobre a ordem crescente, que é do menor para o maior, e a ordem decrescente, que é do maior para o menor, certo? E aí, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi muito bom estar com vocês e até a próxima aula.